Fala Geekers, de boa? Eu me chamo Pedro e bem-vindos ao Cult Pop Geeks. Então, hoje a gente já tá fazendo o quarto capítulo do A Plague Tale Innocence, um jogo que eu tô achando fantástico, né? Eu tô gostando muito de jogar ele com vocês. Então, vamos fazer um recapitulando, né? O que a gente viu até agora. O Legado de Rune, né? O primeiro, nós vemos a Misia e Hugo perdendo os pais, né? E a Inquisição invadindo onde eles moravam para pegar o Hugo por causa de uma doença estranha que ele tem desde que nasceu, né? Aí a mãe deles, né, pede pra Misia ir atrás de um médico chamado Laurentius, né? Até aí, beleza? Tudo bem. E depois no segundo capítulo, os estranhos, né? Depois eles já fugiram do castelo. Eles vão até os irmãos, né? Eles encontram uma vila. E naquela vila os aldeões estavam meio que loucos, né? Estavam perdidos assim, porque por causa da praga, eles achando que as pessoas eram bruxos, né? Que trouxeram aquela praga pro lugar e tal. E aí eles procuram, né? um mosteiro, na verdade, que onde tem os monges, onde Laurentius podia estar, né? Aquele médico, na verdade, é alquimista. Que naquela época ele era alquimista, né? Ele não usava a palavra exatamente médico, né? Era alquimia. Que é fantástico. Enfim, eles tinham, né? Eles tinham um mosteiro naquele vilarejo, foram até lá. E eles acharam esse mosteiro e entraram, né? Aí na terceira retaliação eles entraram no mosteiro e e eles acharam um monge, e aquele monge tentou ajudar eles e tal, só acabou sendo devorado pelos ratos. Igual tá no fundo aí, comendo guarda, sei lá o que é aquilo. E acabou sendo devorado pelos ratos. Nós fugimos daquele lugar, enfrentando os ratos e tal. Até que nós fomos até onde o Laurentius está, né? Que a gente vai chegar agora no capítulo 4, o aprendiz, né? Vamos lá. Capítulo 4, o aprendiz. A Mace e o Hugo por pouco conseguem escapar do mosteiro, onde hordas de ratos os aguardavam. Ratos temem a luz, então os órfãos usaram os últimos raios de sol do dia para chegar à fazenda de Laurentius. Olha só. A gente vai ver agora eles na fazenda do Laurentius. Vamos lá. Vamos ver como é que é essa fazenda. Amicia, on n'ira plus jamais à la maison alors? Non. C'est trop dangereux. Y a des rats aussi là-bas? Peut-être, je sais pas, Hugo. J'ai peur qu'ils nous trouvent quand il va faire nuit. On sera à l'abri chez Laurentius. Allez, viens. Então, galera, eu já vou pedir pra vocês deixarem um like também, tá? Que vai ajudar muito. Là-haut, un moulin. C'est la ferme de Laurentius? Ali, ó, moinho, vamos lá. J'espère. J'ai jamais vu un vrai moulin. Si on reste prudent, tu en verras un très bientôt. Dá uma explorada, né? Ver se tem aqui. Acho que tem alguma coisa interessante. Opa, eu acho que eu vi alguma coisa ali. E viu? C'est quoi? Une sorte de pot? Ça a l'air bizarre ce qu'il y a dedans. Ouais, laissons ça là. Vamos ver o que tem. Recipiente hermético. Um recipiente mineral assado ou trabalhado com ácido, usado para trabalhar com materiais alquímicos e proteger o usuário de vapores ou projeções. O termo hermético vem do nome Hermes Trismegisto, a figura mítica da antiguidade greco-egípcia.
Olha aí que legal, hein? Que escreveu a famosa Tábua de Esmeralda, o texto que se tornou um dos pilares das artes alquímicas. Olha, legal. Bem interessante, vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente pegar. Hugo, où tu vas? Alguma coisa, hein? Oh, des bulles! Il y a des bulles qui montent! Não tem como pegar mais algo. Oui, Hugo. Mais c'est quoi? Un poisson, une grenouille, je sais pas moi. On n'a pas le temps de s'arrêter. Allez, viens. Mais j'ai jamais vu une grenouille, moi. Aqui tem alguma coisa pra gente. Pegar. Por enquanto não. Isso aqui. É só um toco. Vamos ver se do outro lado tem mais alguma coisa. Quelqu'un est venu lire un livre ici. Du sang. Il y a eu quoi? Je sais pas, mais ça s'est pas bien fini. Peut-être... Peut-être qu'il y a eu des rats. Será que dá pra passar pra cá? Dá. Vou ver se eu uso alguma coisa por aqui. Antes de fazer pra Laurentius. Acho que não tem mais nada por aqui. Acho que não tem mais nada aqui. Vambora. Amicia, regarde. C'est un de ceux qui ont attaqué la maison. L'Inquisition. Ils sont là. Comment ils font ça? C'est des animaux, bordel! Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai l'air d'un rat, peut-être? Tout ce que je dis, c'est qu'on se débarrassera pas de ces nids avec de la chaux. L'important, c'est qu'on soit parti quand le soleil sera couché. La nuit, c'est leur territoire. Allez, j'y retourne. Il y a eu un bruit là-bas. J'y vais. Vérifie bien partout, comme on nous a appris. Só foi um. Achei que os dois, gente. Vou esperar agora eu sair pra eu conseguir mandar na pedra. Ai, ai. Non, y a rien par là. Bien, reviens à ton poste. Ah, vaza, some daqui, some daqui. La première fois, c'était déjà trop. Allons-y. Hey, vous là! Ah, fala sério. Ai, não, cara, não acredito que eu perdi. Ah, não. Acho que a gente tem que esperar ele voltar. É. Cara, logo ali, eu não acredito. A gente tem que esperar ele voltar. O cara já não tá mais aqui, então tá bom. Ça me dit rien comme bruit. Rien. Vamos, tá doido? Isso, era isso que eu tinha que fazer. Agora aqui eu tenho que ir pra cá. Amicia, regarde. Tem mais guarda Il ali. y a un pont qui va vers la ferme. Eu tô vendo ele, ô. Ça rime à rien, tout ça. Le grand inquisiteur devrait nous dire ce qu'il attend vraiment de nous.
mais coisa. Ah, tá. Tem que ser nesse jarro. C'était quoi ce vacarme? Ça fera l'affaire. Avec le deuxième barrage, Qui n'a plus pas personne ça. ne passera. Je vais sur le pont. Le chariot va revenir avec les autres barrières. Vamos pra cá. On est piégé. Il y a un trou dans le mur. Je passerai pas. Tu vas devoir y aller pour ouvrir la fenêtre. Mais ils vont me voir. Je vais les occuper. Fais-moi confiance. Não, eu quero a pedra. Joga ali. Ce bruit. Faut que j'aille voir ce que c'était. Vai, garoto, corre, corre, corre! Vai mais rápido, perninha. Isso, garoto. Gostei de ver, hein? Rien à signaler. Oui, à moi maintenant. C'est la deuxième fois. Je dois voir ça. Ah, tá. Bravo. Il faut qu'on parte à Amicia. Isso aí, Hugo. Manda ver, Rien cara. du tout. Continue assim. Isso aí é demais. Laissons tomber. Ai, tem um guarda ali, ó. Já viu? No jarro. Não vou jogar aqui não, vou pra longe. Quero ir pra longe. Vou deixar mais um jarro aqui, só por precaução. Esconder aqui. Oh non, ils ont fermé l'accès à la ferme. Dites Filho au da Seigneur mãe. Nicolas que la route est fermée. Fala Personne ou sério, cara. Eu véhicule não qui quero passerait par passagem ici pra doit être fazer arrêté tomar et banho. fouillé. On cherche qui exactement? Un gamin de 5 ans, Hugo de Rune, cheveux marrons, les yeux bleus. Est-ce qu'il parle de moi? Le Seigneur pourquoi? Nicolas le veut vivant. Chut. Ah, c'est pas le genre du capitaine de la garde pourpre de les prendre Vamos vivants. C'est pra impératif. cá. Le Seigneur Nicolas tient ses ordres du grand acquisiteur Por aqui dá lui-même. pra ir. Alors, ouvrez l'œil. Opa, opa, opa. Ali. Corda. Vamos caçar mais coisa. Então, cuidado pra eles não verem a gente. Tem um guarda lá. Tem daqui lugar. Pra quê? Não tem necessidade disso. Attention, il y a un garde. Oui. Ah, meu pai. Bon. Vamos ver. Vai que ele não veja a gente. A gente tá muito bem escondido aqui, né? Qu'est-ce que Ai, caramba. c'est quoi ça? Alerte, il y a quelqu'un ici. Eu não acredito nisso. Ai. Vamos ver se eu consigo pegar daqui. Attention, il y a un garde. Pegou, 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 pegou. Vamos lá, né? Não vou arriscar ainda agora, né? Lógico. Esperar aqui. Eu já tô escondido.
Tem alguma coisa pra pegar aqui, gente? Por favor. Não, não tem nada. A gente vai fazer por cima? Eu fiquei quase sair dali. Ah, não, tem um guarda ali, tem um guarda ali, tem um guarda ali. Não, por cima não dá. Ó, tem um jarro aqui, vai ter que fazer alguma coisa com ele. Ah, vai ter que jogar o jarro pra ele lá, pra ele sair dali. Vamos lá. Cabeça dele, jogar na cabeça dele. Pega o jarro aqui, que J'ai eu... entendu quelque Vai chose de par novo. là. Só vamos. Attention en redescendant. Oui. Non, rien. Y a rien du tout. Aqui. Ah, dá pra fazer as coisas aqui, né? Isso aqui é um dos meus negócios. Tá, o que eu faço? Tem a bolsa que eu posso melhorar e tem a bolsa de munição, que vai aumentar minha munição. Tá, o que eu posso arrumar? A bolsa? O que a bolsa vai fazer? Reduz o tempo necessário para maximizar a precisão de um disparo. A mícia troca a bolsa e a tiradeira por um pedaço de couro maior para poder carregar os projéteis com facilidade. Tem espaço. Não, vamos só a bolsa. Vamos arrumar a bolsa. Tiradeira primeiro. Ça va me simplifier la Galera, eu vie. só vou trocar a pilha aqui do controle que tá fraquinha. Vamos lá. Rapidinho, tá? Espera só uns segundinhos aí. Esqueci de colocar ela pra... de trocar as pilhas. Mas agora vai. Pronto. Pronto. Tudo certo. Tudo certo, certinho. Vamos lá. Tem que fazer a tiradeira. Ah, já fiz? Já melhorei? Já? Opa, bom. Acho que não tinha dado tempo. Ah, vamos baixado, né? Lógico, eu não sou doido. Amicia, Quoi? qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils me cherchent? Tu n'as rien fait. Ce sont eux, les coupables. S'ils nous attrapent, est-ce qu'ils vont nous faire mal? Só por aqui. Ils ne vont pas nous attraper, d'accord? D'accord. Vou ver se tem alguma coisa aqui dentro. Não dá pra ir. Ou dá na cara desse garoto, pelo amor de Deus. O que tá fazendo? Hugo? Eu vou bater nesse Hugo! garoto. Tu es où? Oh, Hugo, ça me fait pas rire. Cadê? Você aparece, ô filho. Hugo! T'as eu peur? L'Inquisition est ici, Hugo. Tu veux qu'il t'emmène? Ne refais plus jamais ça, tu as compris? Bon, d'accord. Tem gente ali. Ai, meu Deus do céu. Ils sont là. Será que a gente... Estão conversando entre si. Cara, eu quero explorar aquela casa ali. Et de nous aussi. On a tous un rôle à jouer. C'est un rôle pour ça. Ah, tem porco aí, C'est ó. vrai. Ne doute pas, mon frère. Será que eu consigo passar por aqui? Não, não consigo pular. Será que eu consigo entrar aqui? Por aqui? Hé, les cochons! Cachez-vous, c'est dangereux! Opa, aí sim, Pedro. Ah, tá, tem um ali. Tem já. Tem um baú aqui. Ah, o baú tem itens. Ah, legal. Vamos ver aqui se a gente consegue sair por aqui sem sermos pegos.
sont nombreux. Que ele tá vindo. Tá, tá no gel já. Allez, y a rien ici. Tem um baú ali, quero muito fazer ele. Deixa a outra mais afastada, isso. C'était quoi ce bruit? Entra de novo, entra de novo, entra de novo, isso. Isso eu queria, hein? Bon, c'était rien. Ah, putz. Ele passar pra gente, vai. Vamos. Hé, j'ai vu l'un des nôtres tout à l'heure sur un chemin. Il était mort. On l'enterre pas? Il a été mordu? Ouais. Et tu l'as touché? Non? Tant mieux. Parce que si un rat te mord, il t'empoisonne le sang au point que t'as des cloques partout sur le corps. Et tout le monde autour de toi peut l'attraper et en crever. C'est ça la morsure. Bon. Ben, il restera où il est. Je suis pas fou, j'ai entendu un truc. C'était quoi ce bruit? Rien. Ils attendent quoi Meu pour sonner le Deus do retour céu, au camp? cara, que jogo Il fait tenso. presque nuit, bordel. Ils peuvent plus nous voir, hein? Non, c'est bon. Je vais t'aider. Oui. Repli? Qu'est-ce qui se passe? Hugo, on ne doit pas s'arrêter. Pas ici. Je me sens bizarre. Allez, Gente, ele tá mal. tu te Ajuda ele, pelo reposeras amor quand de on Deus. arrivera chez Laurentius.
Ma tête. Ça fait mal. Je sais pas ce qu'il faut faire, Hugo. Elle faisait quoi, maman? Elle me donnait un remède. Je vais te porter. Je peux pas faire mieux. Allez, grimpe. Ali, yep. Vai mais rápido, né? Ai, ai, ai. Tu sais, maman veut pas que je sorte de la maison. Je sais. Ça doit être pour ça que je me sens bizarre. Tu es fatigué, c'est tout. É, tô só cansado, cara. Só cansado isso aí. Toi, au moins, tu avais le droit de la voir. Hein? Non, rien. Ela é realmente uma adolescente. C'est le moulin. On y est presque. Ah, tá ali, tá vendo, né? Laurentius, il va m'enfermer encore? Il va te mettre à l'abri. D'accord. C'est vrai que c'est dangereux dehors. Mais des fois, c'est bien aussi. Tu iras mieux un jour. C'est des animaux morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Meu Deus On do va céu. devoir être très prudent. Il vaut mieux que tu descendes, Hugo. Tá, que dele é lama. Vou tentar não passar na lama. Ai, para. Ah, ça rentre dans mes chaussures. Oh, c'est pas vrai. Beleza. Luz e escuro. Tá. Vamos começar a... Ah, filha da mãe. Il y en a ici. Non, non, la torche. Foi isso. Cadê? Calme-toi. C'est bon. Cadê? Ils peuvent pas nous Ai, tá de atteindre. sacanagem comigo. Só pode ser brincadeira comigo. Não vou passar pela lama, senão eu tô muito devagar. Corre, 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 corre. No escuro. Tem um caminho ali. Meu C'est Deus. la nuit qui les fait sortir. Crains rien si on reste loin d'eux. Calma aqui, vamos passar por cima do caminho pra não... Ils nous Ai, caramba. On doit sortir de là. Cadê? Ai, nossa. Il y a du feu en haut. On y va. Viens. Oh, Deus. Allez, allez, plus vite. Tá, cadê aqui? Monte. Je vais t'aider. D'accord. Garoto, rápido, garoto. Eu passo aqui, eu correndo, C'est vou. juste. Tá, pedra. Encore cette boue. Tá, eu tenho que fazer... Essa Ah, ali, barra. ali, achei. Não, é tiradeira, né, Pedro? Vamos. Mon Dieu. Nojo. Ils sont vraiment Mas vamos correndo. tous morts. Ils ont été massacrés. Sans doute par l'Inquisition. J'ai envie de Cara, vomir. pra quê? Não, não precisa sair. Não tem pra que fazer isso com os cachorros, com os bichinhos. Tá tudo nada pra vida, pra vida, pra vida, pra vida, pra vida, pra vida. Tá, aqui tem umas coisinhas. Aí tem um baú, vamos pegar o baú primeiro, né, Pedro? Pegar o baú primeiro. Não, sal já tem. Já peguei. Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Allons-y. Oui. Por aqui, será que dá? Essa bola aqui? Não, não dá. Aí o fogo tá acabando. Tá acabando o fogo. Será que dá pra eu puxar a Natasha? Ah, dá. Vamos ver pra onde tem que ir aqui. Ah, aqui, ó. Achei. Tá vendo aquele? Agora a gente vai fazer igual nos outros, a Allez. gente vai acender aquele Encore ali. une fois. Vamos rápido. Rápido, rápido! Tem mais aqui? Ai, ele brilhante.
Só tem que acender aqui mesmo. Não tem que fazer não. Acender e correr. Mas ela não corre. Vamos, 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 vamos. Tá. Tem alguma coisa aqui. Ai meu Deus. Quase que eu vou com medo do escuro. Opa. O couro. Aí é. Preciso disso. Tem que fazer aqui, gente. Ah, tá. Tem que empurrar. Aide-moi à pousser. Vamos lá. Allez, on y est presque. Amicia, pourquoi ils ont tué les cochons? Peut-être pour contenir les rats ici. Faz sentido. C'est très très lourd. Je Ne parle pas. Pousse. Vou passar aqui dele e cortar aí. O portão. On l'a fait. On y est. Ohé, Laurentius! Chut, Hugo. Mais Et si c'était pas Laurentius, hein? Tu y as pensé? pardon. Cavalo. Oh, t'es encore en vie. Je suis désolée pour tes amis. Eu acho ele muito fofo, sério. Vamos ver aqui. Tem que interagir um cavalo. Vamos interagir um cavalo. Salut toi. Qu'est-ce que tu fais dehors par une nuit pareille, hein? Ai, cara, vamos essa interação com animais aqui. Aqui dali. Vide. Le cheval, Les rats ont dû passer par là. le pauvre. Vamos ver se. Gente! Meu Deus do céu! Tem alguma coisa aqui? Não tem nada aqui. Vamos ver o que tem aqui. Tem alguma coisa por aqui? Não. Eu vi um homem de rato. Então, vamos fazer aqui então. Ah, tem um baú ali. Ótimo. Achei um baú aqui, ó. Vamos pegar tudo, filho. Eu sou bobo. Não, por enquanto não tem nenhum rato aqui, tá de boa. Fermé. On doit trouver le moyen d'entrer. Como é que abre esse treco? Onde é que abre esse negócio, gente? Aqui também não. Será que é por aqui? Só pode, né? Vamos ver se está aberta. Também trancada. C'est Ah, aqui, fermé. aqui, ó. Onde tem um paninho dá pra Hugo. pôr, acho. Tu vas rentrer et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Sois très prudent, d'accord? Oui. Ah, garoto esperto. C'est bien. Vou ver o que tem aqui. Vamos pegar as coisas. Ah, ça sent bizarre. De l'alcool pur. Ça vient des alambics. Não dá pra melhorar nada, não. Olha, tem Il y a isso aqui. quelqu'un. Allons voir. Vamos explorar a casa antes, né? Antes de até a pessoa doente. Porque não quer ficar doente e não dá pra explorar a casa. Vamos explorar a casa primeiro, vamos explorar a casa primeiro.
Tem alguma coisa aqui interessante? Tem alho. Vamos pegar um pouco de alho que é bom pra resfriado. Pera aí. São os presuntos do alto aqui, talvez. Interessante. Tem que deixar presunto assim, gente. Criança tentar chegar nisso aí, não tem jeito lugar. Já seria uma alquimista deixando as coisas expostas. Pode? Pode, né, gente? Não tem nada nessa casa, que é casa de bosta. Vamos ir devagar, né? Porque aqui tem uma porta por aqui, tem uma ali mesmo. Vamos ver isso aqui. Opa, tem uma coisa ali, ó, achei. Ce dessin, ça représente quoi? En tout cas, c'est joli. Vamos ver o que é. Opa, vamos ver o que é. Oh, interessante. A abreviação de uma fórmula em latim. Visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem, que significa visita o interior da terra e retificando o que lá encontrares, descobrirás a pedra oculta. Oh, será que essa pedra oculta é pedra filosofal? Porque a alquimia tem isso. Oh, legal. Esta máxima resume a filosofia alquímica, baseada no estudo da natureza fundamental dos elementos que nos cercam e como eles se transformam. Essas iniciais também se tornaram o nome do ácido sulfúrico. Que legal, usado para modificar a substância. Que legal, cara. Poxa, eu tô amando esse jogo, essas coisas são muito interessantes. Vamos pegar pedra porque nós precisamos de pedra. Tem uma cama aqui, será que é o quarto de alguém? E que a pessoa dormia aqui tá onde? Não vê outro quarto aqui. Aqui. Qui êtes-vous? Maître Laurentius? N'approchez pas, il est contagieux. Hugo, c'est toi. L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal. Un mal ancien. Opa! Dans le sang de ta famille. Dans ton sang. Ta mère et moi avons essayé de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Tu dois le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Mais comment? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi! Ils sont ici. Les rats sont dangereux, mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse de le traquer. Nous devons disparaître. Il faut aller au château d'ombrage. Lucas, cours à la grange. Tu dois finir Ne l'Innifer. parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais vous n'êtes plus seul maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'Innifer. Ça nous protégera des rats. Viens, Hugo. Je veux pas que tu restes là. Bom, mas também, né, se tratou das peças que eles estavam. Le matériel est dans la grange. Venez avec moi. Nesse quarto tem alguma coisa interessante. Qu'est-ce qu'on va faire? Poxa, não tem nada nesse quarto. Les rats sont entrés. Je vais trouver un Oui. moyen de les occuper.
Ah, não. Como é que eu vou fazer? Tinha uns presuntos ali. Isso, vamos... Oh, les jambons, bonne idée. Ah, mais ils craignent la lumière. La lanterne. Bon, tu peux y aller. Ai, seu ruim de mira. Voilà. Foi esse uma. Désolée. Bah, c'est pas grave. Et voilà. Hugo, donne-moi la main. Non. Je vois. Alors ne t'éloigne pas. Ça va, vous deux? Ça a été Ai, un long trajet. quase que pro lado errado. O que esse garoto tá fazendo aqui? Vou por trás do outro lá. Como assim, cara? Ils sont revenus. Ils sont partout. Il faut qu'on aille au fond de la grange. On peut pas partir sans l'inifère. Oh, comment on va faire? Tem alguma coisa ali em cima. Ah, tá vendo? Brilhando ali. Il nous faudrait de la viande. Morte ou vive. Eu vou todo lixado quando a gente chega perto. Ah, tá ali, tá ali. Chega. Aí tem um negócio. On va se servir de ça. J'ai compris. Laisse-moi t'aider. On va lui donner à manger? On peut dire ça. À table, petit cochon. C'est bon. Mâche bien, petit cochon, ou tu auras mal au ventre. Il faut être sûr qu'il reste. Je vais fermer. Il y a une échelle sur le côté. Venez. Allons-y. Hugo? Hugo, écoute. Boude si tu veux, mais ne t'éloigne pas. Vas-y, monte. Ah, les lumières. Oui. Hugo, ne regarde pas, s'il te plaît. Pourquoi? Ai, acho que eu já entendi. Ai, não. Tá, vamos. Non, Amicia, qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée, Hugo. Mais arrête, il le mange, il est vivant. On n'a pas le choix, Hugo. Il faut éloigner les rats. Cara, olha isso. Meu En fait, lui Deus comme do les céu. autres. Hugo, on n'avait pas le choix. Vamos ver o que tem ali. Eu vi que ali tinha pedra. Tem uma pedra. Vamos descer Venez. por aqui. Par ici. Pas de problème.
Venez, par ici. Le pauvre. Não sabemos disso. Attention, vous marchez. Ça, c'est pas du simple matériel de docteur. Mon maître est aussi et avant tout un grand alchimiste. Tu t'appelles Amicia, c'est ça? Moi, c'est Lucas. On va préparer l'inifère. Regarde si tu trouves de l'alcool et du soufre. Il doit y en avoir ici. Dis-moi quand c'est bon. D'accord. Alcool et soufre. Alcool, soufre. Je crois que j'ai tout. Ce four, Tu fais quoi? ça doit être Un ça qu'ils assemblage appellent un alchimique athanor. par dissolution des réactifs. C'est juste de l'alchimie. Lévitaire, Lucas, pourquoi mon mal, c'est extractam pas sic. le même que Laurentus? C'est du latin. Il a été mordu par un rat, pas toi. Et est-ce qu'il va mourir? Je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. C'est bon, Lucas. Bien. Maintenant, tu vas les mélanger. Fais-le doucement, c'est sans danger. D'accord. Voilà, c'est... Oh non! Non! On est coincé! Non. L'inifère, Amicia. C'est le moment. Vise les braises au centre de la pièce. D'accord. Uh! Fais du feu! C'est moi qui ai fait ça? J'ai vraiment fait de l'alchimie? Oui, ton mélange était parfait. On dirait que tu as hérité de ta mère. Tu sais quoi? Je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles. Ça nous serait utile. Volontiers. Merci. J'ai fini mes mélanges. On doit retourner voir Laurentus. Amicia, tu devrais passer devant. Des rats! Reculez! L'inifère, lance-le sur les braises. Pourvu que ça ne m'explose pas au visage. Monte! E o Lucas? Cadê ele? Lucas, sei lá o nome daquele carinha. Ah, tá ali. Pera, esse garoto acabei de Il y en a morrer. beaucoup. Laurentus, Je vais dégager un chemin. Ai, dali, achei, vem cá. Je passe devant. bien. É Lucas mesmo. Allez! Laisse-moi. Hugo, écoute, pour tout à l'heure, je voulais te dire, je suis vraiment... Oh non! Amicia, les rats! Plus de lumière dans la maison. Oh non! Hé, Lucas, attends, les alentours! Meu Deus do céu. Attention! Fais quelque chose! On doit partir, maintenant! Maître, Hé, arrête, on a besoin de toi. Regardez, le cheval. C'est le moment. Hugo, Lucas! Ouais, on a besoin de ce cheval. Ah, tá pra cá. Lucas, je suis là. Il va où ce chemin? Deus com Yennefer. Lucas, on va où comme ça? O que aconteceu? O Lucas vai. Ouais, on a besoin de ce cheval. Ils sont partout. Lucas, je suis là. Il va où ce chemin? Lucas, on va où comme ça? Vers la rivière. Ah! Todo mundo morreu agora. Ouais, on a besoin de ce cheval. Ils sont partout. Lucas, je suis là.
Il va où ce chemin? Lucas! On va où comme ça? Vers la rivière. Lucas, cadê você? Ah, está aqui. On est encerclés! Ah! Par où? On va où maintenant? Il y a une barque là-bas, après le moulin. Alors on y va. Amicia, le moulin, il est Madeira presque en permite que feu. você dispare vários tipos de munição e uma distância segura a primeira. Ah, tá. Esse eu já tenho que acertar. Ça Ali. devrait marcher. Lucas, viens! Vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente. Aqui, tem um caminho aqui, vamos lá. Ai, meu Deus, não morre agora. Ça recommence! Eu cheguei até aqui. Eu desço quando esse caminho assim, tipo, vai parecendo do nada os bichos. Meu Deus do céu, quase morri. Vamos lá, de novo. Presta atenção agora no que aconteceu. Foi? Foi. Ai. Gente, não tá dando pra mim não. Esse jogo tá muitas emoções. Muitas emoções. Emoções fortes e tristes. Ai, mas, pessoal, vamos lá. Foi isso. Nosso capítulo 4. Espero que vocês realmente tenham gostado. Se vocês continuaram até aqui, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, pessoal. E por favor, não esqueça de deixar o like, comentar o que estão achando, o que estão gostando. Eu tô amando, só tô ficando com o coração partido na maioria das vezes. Porque realmente é difícil. Tá difícil pra mim. Todo mundo morre nesse negócio. Tá, mas pessoal, de novo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa seu like, tá? E isso vai ajudar demais. Comenta também o que estão achando, se gostaram, tá? E compartilha com o pessoal pra mostrar esse jogo. Esse jogo é fantástico, é incrível e todo mundo tem que conhecer. É muito bom, tá? Pessoal, muito obrigado de novo por assistirem e até mais.